Fala galera, beleza? No último vídeo nós colocamos aí uma enquete para saber o que seria mais interessante. Nós estávamos falando ou sobre injeção eletrônica ou sobre gestão. Nós vamos ter uma série de vídeos aí falando sobre gestão. Acredito que sejam 4 vídeos, né? Toda semana nós vamos lançar aí um vídeo. E não sobre de uma forma técnica, mas sobre uma forma daquilo que eu aprendi ao longo desses anos que eu venho trabalhando aqui nessa empresa. De alguma maneira eu quero ajudar você que está pensando em abrir a sua própria oficina ou quem sabe o seu próprio negócio. Isso pode ajudar você no seu próprio negócio que talvez não seja no ramo de oficina mecânica, mas que seja a sua empresa, e isso serve e abrange também outras áreas. O que acontece? Assim que eu abri essa oficina mecânica em 2013, eu era mecânico, né? Sou mecânico até hoje, né? E não tinha muita noção de gestão. Eu não tinha muito essa questão de administração, de saber esse tipo de coisa. E abri a oficina e fui trabalhando e sem nem me preocupar com isso. Porém, chegou uma hora que eu vi que se eu não buscasse um pouco de informação, que se eu não tivesse um pouco de noção de gestão, a empresa poderia se acabar muito rápido. Inclusive aqui no nosso país, né, nós temos aí um percentual grande de empresas que abrem e fecham por falta de gestão, e isso acontece no primeiro e no segundo ano de abertura da empresa. O que acontece? Eu fui percebendo ao longo dos anos, dos meses, que eu precisava dar um salto, né? Uma melhorada na minha empresa. Eu precisava ter uma visão do futuro. E isso é algo que eu vejo que todos têm que ter essa visão na empresa, mas nem todos têm, né? Eu consigo ver aí empresas que elas estão conformadas com aquela situação que está ali, tá dando para sustentar, tá entrando dinheiro que dê para pagar os funcionários, o proprietário, então tá suficiente. Então ele não se preocupa em melhorar, ele não se preocupa em avançar para que a sua empresa possa crescer gradativamente. Então, eu tive essa visão logo poucos meses depois que eu abri. Eu sempre tive um sonho, né, de ter uma oficina mecânica que fosse grande, né, que fosse uma oficina mecânica que trouxesse um serviço diferenciado, e estou ainda caminhando para isso. Então, algumas coisas que eu aprendi com gestão no início, que eu posso aí cortar caminho para vocês, né? Uma coisa bem interessante que aconteceu comigo no início foi que eu fui levar um carro de um cliente, né, que estava com problema de vazamento de óleo, só que como o motor estava muito sujo de óleo, eu fui levar esse carro no Lava Jato. E quando eu cheguei lá no Lava Jato, o rapaz falou assim: olha, a gente lava aqui o motor do carro, porém eu preciso que você compre para mim 2 litros de querosene. E aí eu falei: não, tranquilo, vou lá comprar o querosene. Só que quando eu saí dali, que eu entrei no carro, eu já saí chateado, pensando assim: por que esse rapaz já não tem o querosene aqui para vender? Ele já vende o querosene, cobra o querosene que ele está vendendo e já cobra a lavagem. Fica mais fácil, porque quando eu trouxer o carro, eu apenas deixo o carro, ele me vende o querosene e faz o que tem que fazer no carro. Só que depois, quando eu fui olhar para mim mesmo e para minha empresa, eu percebi que às vezes o cliente chegava na minha oficina para trocar um óleo de motor, um filtro de óleo, um filtro de ar, e eu não tinha isso em estoque. E às vezes eu tinha que ligar no autopeça, e aqui
Aqui no Valparaíso, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande com autopeça, né? Isso é um outro assunto para depois, mas nós temos uma dificuldade. Aqui você liga e você pede a peça, as peças aqui chegam a demorar até 3 horas, 4 horas para chegar na oficina. E não é uma coisa que é muito longe não, é coisa que é a 2, 3 quilômetros daqui, né? E que tem às vezes 3, 4 motoqueiros, mas a gente tem essa dificuldade aqui. Então às vezes o cliente chegava aqui, ele queria apenas um óleo para completar o óleo do motor que estava baixo, e eu não tinha isso em estoque. Quando eu fui nessa outra empresa que eu era o cliente, eu entendi o quanto isso era desconfortável. Então foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Então por isso eu estou contando a experiência para vocês. Eu vi a necessidade de eu comprar algumas coisas básicas para o serviço que eu presto na minha oficina. Então eu fui comprando, né, algumas coisas poucas, porque a gente não tinha tanto recurso para colocar tanto estoque, mas eu comprei o básico e comprei pouca quantidade. Porém, quando o cliente chegava e perguntava, olha, tem um óleo para completar o óleo do motor do meu carro? Então eu já falava, não, tenho aqui. Então isso fez com que eu tivesse uma visão sobre a minha própria empresa. Quando você se torna cliente de qualquer tipo de negócio, você tem que observar aquilo que te incomoda, né? Isso faz com que você vá fazer uma boa gestão na sua empresa. Quando você for cliente, observe, né? Vê aquilo que te incomoda, aquilo que te agrada, né, como cliente, e faça com que isso seja resultado na sua própria empresa. Se for algo ruim, que você possa olhar se na sua empresa faz esse mesmo ato, né? Essa mesma atitude, com que você tome essa mesma atitude. Se você toma essa mesma atitude na sua empresa, que você não venha a trabalhar para que isso não aconteça. Se é algo de bom, que você possa trabalhar para que você possa fazer também na sua empresa. Então é interessante quando você chega em um lugar, quando você chega em alguma empresa, em algum ambiente, que o pessoal te oferece um café, te oferece um chá, em que você tem um ambiente agradável, em que você tem pessoas que lhe dê atenção. Então esse tipo de coisa que tem que abranger a gestão da sua empresa, porque isso vai fazer com que o cliente se sinta bem na empresa. E é uma das coisas que eu já ouvi muito aqui, né, na oficina, é que eu tento, né, de alguma maneira fazer com que o cliente entenda aquilo que eu estou falando, porque a maioria dos clientes que vão na oficina mecânica, eles não entendem de carro, e faz-se necessário o mecânico ele explicar de uma forma que seja entendível, né, para todos. E às vezes vem mulheres, às vezes vem leigos, né, pessoas que não têm nenhum conhecimento na área automotiva. Isso é normal, porque todas as pessoas, né, elas vão ter alguma especialidade em alguma área e ela não é obrigada a saber todas as áreas. Então o que acontece? Eu entendi a necessidade de falar de uma forma em que as pessoas entendam o que eu estou falando, né? Então isso é muito importante na gestão. O nosso papo de hoje sobre gestão foi esse. Na semana que vem, na quinta-feira, nós estaremos lançando um outro vídeo sobre aquilo que eu venho aprendendo sobre gestão. Espero que isso tenha te ajudado. E se inscreve aí no canal, deixa seu like e vamos avançando